Você não vai chegar simplesmente pegar a lâmina e começar a fazer os fios na sobrancelha da cliente de forma aleatória. Você precisa de um passo a passo. Os fios são contados para que um lado fique exatamente como o outro. Eu quero começar falando de algo tão importante, não menos importante do que a micropigmentação, que é o design perfeito. Porque vamos pensar bem, você imagina você fazer uma micropigmentação, ainda que seja os fios mais lindos que você possa imaginar, mas se a sobrancelha não tiver com um desenho bonito, acabou, não é verdade? Não vai ficar legal, não vai ficar harmônico. Então, se a sobrancelha estiver muito grosseira ou muito comprida. Mas aqui eu quero dar dicas para pessoas que nunca pegaram numa pinça de sobrancelha, nunca fizeram um design. Quero começar do básico, porque muitas vezes as pessoas elas se sentem incapazes por elas nunca ter tido o contato, né, com a micropigmentação, que são etapas, gente. A gente não começa simplesmente pela micropigmentação. Como eu já falei, o sucesso da micropigmentação, sim, é o design de sobrancelha. Então, eu quero mostrar alguns itens que eu utilizo para fazer o meu design. Uma coisa que eu sempre uso, desde sempre, é a linha, tá? A linha, eu pego a linha para fazer a medição. Tem gente que não gosta, mas eu amo, eu acho super preciso. E eu gosto bastante de fazer com a linha. Ó, vamos supor, ó, a linha ela tá suja com com um lápis dermatográfico, que é aqui, ó, que é o da Mitsubishi, que é o melhor lápis que tem para que possamos fazer o design, tá? Inclusive, ele não tá com a pontinha bem fininha, porque eu peguei ele para riscar a linha e a régua. Essa régua, ela descartável não, ela não é descartável. Essa aqui eu reutilizo. Tem uma que é tipo um plástico com silicone, mas essa aqui eu posso reutilizar. É muito prática. Olha aqui, eu pego o meu lápis dermatográfico e eu risco na lateral da régua. Você sabia que o design de sobrancelhas comum, que é aquele que a gente faz com rena e tudo, ele é diferente do design de sobrancelhas para micropigmentação? Sério, Mirlene? Como assim? Sim, vamos supor, eu vou riscar um pouco o meu rosto, tá? A gente, quando precisa, faz isso por vocês. Então, vamos lá. Vamos supor que a minha sobrancelha, o comprimento dela fosse bem baixo aqui, ó. Bem aqui para baixo, tá bom? Ou para fora, ou mais para perto dos meus olhos aqui, ó. Mais para cá, para perto dos meus olhos. Você imagina como seria se eu fizesse uma micropigmentação e deixando a cauda aqui, ó, perto dos meus olhos? Não ficaria estranho? Com certeza ela já iria ficar quase dentro dos meus olhos. Então, eu vou marcar para vocês e mostrar o porquê é necessário a gente fazer um design específico para micropigmentação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou fazer mais ou menos uma marcação, ó, como eu faria na cliente. Eu traço uma linha aqui no meio da minha testa, tá? E eu traço uma linha aqui no final dos olhos, ó. Aqui, ó. Ah, mas a sobrancelha da cliente está caindo para cá, para baixo. Exatamente. Aí a gente vem aqui, ó, no final dos olhos e dá esse risquinho, tá bom? E aí, olha, gente, que dica importante, tá? No design comum a gente não faz isso, mas no design para micropigmentação isso é fundamental
para você manter uma sobrancelha harmônica, natural e bonita. Porque não é nada legal uma micropigmentação com um arqueado lá no meio da testa, não é verdade, gente? Então, o que a gente faz para impedir que isso aconteça? Primeiramente, você vai traçar a linha base da sobrancelha, que é aqui embaixo, ó. Você vai fazer levemente, gente, abaixo da sobrancelha. O que significa, Mirlene, esse abaixo? Eu vou mostrar para vocês. Ó, você tá vendo esse fiozinho bem aqui? Então, eu coloco eu faço a marcação levemente abaixo do meu fio, tá? Por quê? Porque quando eu for fazer a ligação dos pontos, eu vou ter um arqueado bonito, sem precisar engrossar a sobrancelha da cliente. Aí, como é que eu faço? Aí eu faço aqui em cima e aí eu vou ligando os pontos, ou seja, essa sobrancelha, ela vai ficar, ó, ela já vai ficar inclinada e não vai precisar, quando eu juntar com o ponto de cima, ela ficar muito grossa. Como eu falei, eu vou fazer um vídeo bem detalhado para vocês. Eu falei que eu iria falar sobre micropigmentação e eu vou falar sobre micropigmentação, mas é impossível eu falar sobre fios, eu falar sobre o passo a passo de uma micropigmentação e não tocar no design, que é tão importante, não é verdade? Então, eu mostrei para vocês essa régua que ela me auxilia muito na marcação, assim também como eu gosto muito da linha, não é verdade? Eu gosto bastante da linha. E também o lápis dermatográfico, que é maravilhoso, que eu amo, né? Que eu falei para vocês que é da Mitsubishi, que ele fica bem marcadinho. E um outro fator super importante que quando a gente faz o design, a gente usa bastante, que é a caneta em gel, minha gente. Aí tem uma pergunta aqui, eu deixei uma caixinha no meu Instagram de perguntas. Então, algumas pessoas, elas têm dificuldade. Manda um coraçãozinho para mim, para dizer que vocês estão gostando. Manda um coraçãozinho, manda para as amigas. Manda para as amigas. Então, o que eu estava falando? Assim, a caneta em gel. Alguém me fez uma pergunta no Instagram ontem. Mirlene, eu já tô no ramo da micropigmentação, mas eu tenho muita dificuldade de fazer a marcação. Eu me perco quando eu vou fazer a marcação para começar o trabalho. Eu aprendi, ela falando para mim, eu tô só parafraseando para vocês. Eu aprendi com lápis dermatográfico, só que quando eu aplico o anestésico que eu vou limpar, eu perco todas as medidas. O que eu faço? Me ajuda. E agora eu acho que ela deve estar ocupada. Ela ainda não entrou, mas ela vai ver essa live e eu vou resolver esse problema dela. O que eu faço? Hoje eu não utilizo mais esse protocolo, vamos assim dizendo, né? Mas as minhas alunas utilizam e dá certo. E eu já utilizei por muito tempo e sempre deu certo. É fazer o quê? Faz o design, mede muito bem medida a sobrancelha, pede para a cliente sentar, porque a gente inicia o design de sobrancelhas a cliente deitada, mas é necessário que ela sente depois para que a gente veja e meça novamente e veja que está os dois lados em sintonia, em harmonia, né? E então, outra coisa, olha aqui, gente, isso aqui se chama paquímetro digital, que também é para fazer as medidas da sobrancelha.
Ele é bem específico, ó, não tem como você errar se um lado tiver um jeito, o outro lado tem que estar em perfeição também. Então, eu fiz o meu design, usei todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês, ou nem sempre eu uso todas, não é verdade? E aí eu faço o quê? Limpei, mostrei para a cliente, já tá ok, tenho certeza que tá perfeito. Eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer uma marcação, sabe com o que, minha gente? Com caneta em gel. Caneta em gel, sim, essas canetinhas aqui que as meninas que trabalham com unha bem conhecem. Eu uso caneta em gel com esmalte hipoalergênico. Eu coloco o esmalte aqui, ó, e aí o que eu faço? Já tá tudo marcado a sobrancelha da minha cliente. Isso antes de eu fazer aplicar a anestesia, anestésico, né? Eu vou fazer bolinhas em cima daquele design que eu fiz. Eu faço as bolinhas marcando, espero de 3 a 5 minutinhos e aplico anestésico. Quando eu limpo, ok, quando eu limpo a sobrancelha da cliente, ela não vai sair aquela marcação, eu já tenho a marcação. Então, essas coisas são maravilhosas, a gente sabe descobrir dicas como isso, porque isso é vida para quem sofre perdendo marcação, não é verdade? Então, se alguém for entrando, pode deixar alguma pergunta, que eu vou responder algumas perguntas aqui que já me mandaram ontem, e na medida do possível, na medida que a gente for interagindo, vai surgindo outras perguntas e eu vou respondendo. Gente, assim, eu vou precisar fazer várias lives, eu vou precisar abordar passo a passo de cada coisa. Eu fiz muito por cima, só mostrando alguns utensílios que eu uso para fazer o design, né? E essa dica aqui, como eu bem falei, eu não posso fazer uma micropigmentação sem antes ter a certeza que o meu design está perfeito.